Muito bem. Um assunto extremamente importante aqui nesse texto, irmãos. É um texto extremamente importante, né? Trata da mudança de nome de Jacó. Como vai ser o nome dele? Israel. Então, ele vai ter agora um nome dado por Deus. É o nome que representa a nação de Israel. Então, você imagina que Moisés escreveu isso aqui no deserto do Sinai. Os jovens casados estão estudando esse assunto lá na classe, não é? Estudando o livro de Gênesis, Êxodo, Número. Então, você imagina ali no deserto do Sinai, enquanto Deus está dando também a palavra, os primeiros leitores eles estão ouvindo a respeito da formação da nação. O nome de Jacó é modificado, e isso é extremamente importante. O caráter de Jacó também é transformado, e o corpo de Jacó é mudado. Ele passa a ter um corpo marcado, melhor dizendo. O encontro do homem com Deus deixa marcas interessantes, não é? O nome mudado, o caráter mudado, e até fisicamente ele mudou. A luta do homem com Deus, a presença do servo de Deus diante do Senhor, promove ou provoca mudanças. Dá para ser um crente, estar na presença santa de Deus, sem que isso demonstre nenhuma mudança? Parece que não é algo normal nas Escrituras. Parece é só força de expressão minha, porque sempre que a presença de Deus é percebida na vida do homem, há mudança em todos os aspectos. A vida é modificada. Normalmente nós olhamos para Jacó, não é? Aquele homem enganador. Agora olham Jacó, agora tendo a sua vida mudada, seu caráter mudado, seu corpo mudado, porque ele se encontrou com o Senhor. Eu era assim, eu sou desse jeito mesmo. Irmãos, é porque ainda precisa de algo na presença do Senhor. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente para isso, para nos impulsionar, para que possamos perceber e nos deixar sermos modificados, moldados, não é? Transformados por Deus. Qualquer pregador, ele tem uma grande preocupação, porque para entender um texto, irmãos, primeiro nós compreendemos, é um perigo às vezes, né? Porque você olha para o texto e o perigo, eu digo assim, no sentido de você ir para lá, para aquele período histórico, e você ficar lá, sem trazer nada de relevante para a sua vida. E o outro perigo é você só pensar em aplicações desse texto e não compreender ao certo o que o texto está falando. É um texto bem curioso, não é? Não existe nenhum outro relato de um homem que vai lutar, vai brigar. E aqui nós já sabemos, né, que essa luta dele é diretamente com Deus, é uma luta física, inclusive, é o que o texto está dizendo. Aí nós ficamos assim, chocados, porque conhecemos quem é o nosso Deus, a glória do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, para que a gente possa entender o texto, a primeira etapa é essa: nós entendemos o que estava acontecendo ali, e depois nós pegamos essas verdades e nós entendemos como Deus falou para a nação, para os primeiros ouvintes, e como essas verdades também falam na nossa vida. Então, são passos extremamente importantes, porque senão é perigoso alguém ler um texto assim e achar que ele vai sair aí, não, eu briguei com Deus, por isso eu ganhei isso. Eu estou exigindo de Deus, daqui a pouco eu ganhei aquilo outro. Interpretação totalmente errada. Não é isso de forma nenhuma o que o texto está querendo dizer para nós. Pelo contrário, né? Nós estamos vendo um homem extremamente quebrantado talvez no momento mais difícil da vida dele, onde ele sabe que toda a família, os filhos, correm grande perigo, e ele está na presença de Deus, clamando ao Senhor. E o que ele pede, o texto já nos adiantou isso, não é? Eu quero ser um abençoado. Mas como? Ele já tinha recebido bênçãos da parte de Deus. Mas ele percebe que falta alguma coisa. É curioso esse texto, irmãos, porque ele recebeu bênçãos, ele recebeu a bênção, ainda que de forma errada, na presença do pai dele, Isaque. Ele recebeu quando ele enganou o pai,
Depois, quando ele estava saindo, ele recebeu a bênção de Deus: eu vou com você, eu vou te abençoar. Lembrando que desde quando ele nasceu, a mãe já sabia: olha, o mais novo, o mais velho será servo do mais novo. O mais novo será o cabeça. A mãe já sabia. Então haviam todas essas promessas e essas bênçãos. E Jacó agora retorna e ele diz assim: o que você quer? Eu quero ser abençoado. Eu quero, Deus, ser abençoado pelo Senhor. Não é? Vamos tentar entender qual é o significado dessa bênção. Né? Já adiantando que muito provavelmente o significado seja essa mesmo. Eu tive uma experiência que não foi tão legal com o Senhor, através de engano. Depois eu tive uma experiência que foi feita através de sonhos. Eu tenho promessas do Senhor, mas eu quero isso de forma mais direta, como aconteceu com meu avô, como aconteceu com meu pai. Eu quero ter isso, eu quero ter algo assim mais direto. Eu quero uma mudança mesmo da parte do Senhor na minha vida. A mim me parece, irmãos, que seja muito bem isso que nós vamos percebendo aqui nesse texto. No verso 21, no capítulo que nós estudamos semana passada, nós vimos que ele encerra dizendo assim, você pode manter sua Bíblia aberta, tá bom? E aí nós vamos observando. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Encerra o verso 21 dizendo que ele ficou no acampamento. No verso 22, a gente percebe que não ficou a noite toda. Ele mudou de ideia, não é? Olha aí no verso 22, levantou-se naquela mesma noite. Então, ainda de noite, ele não conseguiu passar toda a noite. Parece que do verso 21 para o verso 22, a proposta dele era, nós vamos ter um dia difícil amanhã, e meu irmão está vindo aí, 400 homens contra a gente, mas ele não conseguiu. Qual é a iniciativa dele? Ele desperta, levantou, chamou as mulheres, os filhos, tudo o que ele tem, e os fez passar o val de Jaboque. É interessante isso aqui, não é? É muito curioso o que está acontecendo ali. Ele despacha tudo, passou assim o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E logo na sequência, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ele fica só. Como é que você começou a sua trajetória? Nós começamos a nossa trajetória, não é? Depois que nós vamos nos desvencilhando mais dos nossos pais, sozinhos. É assim? Normalmente é assim. Depois você casa, depois vem filhos, e depois, aí só Deus é que sabe o que acontece, não é? Mas se tudo isso, veio bens no caso de Jacó, mas Jacó fez os bens passar, os bens físicos, né? Fez os filhos passarem, as esposas passarem, os bens passaram, e ele ficou só, ele e Deus. Ficou ele e Deus. É muito provável, irmãos, que todos nós precisamos ter momentos assim, onde a comunhão seja boa, mas nós precisamos de momentos nossos com Deus. E Jacó entendeu isso aqui. É curioso, não é? Uma das coisas que nós vamos observar aqui é por que ele fica para trás. O que ele faz todos passarem? Nós vamos observar, mas vamos por etapa, não é? Eu vou seguir uma divisão aqui do Carlos Oswaldo, só mudei a nomenclatura. A primeira divisão do verso 22 ao verso 25. Parece que isso fica muito claro, até na leitura que nós fizemos aqui. Jacó, sozinho, luta. O assunto está todo em torno de uma luta de Jacó com um homem, que depois a gente vai saber que se trata do próprio Deus. O assunto está tratando dessa luta. Mas o assunto mostra aqui para nós que ele fica sozinho. Jacó, sozinho, luta no vale de Jaboque. Era uma luta dele. Os filhos não estavam. Às vezes nós nos sentimos só, queremos ter pessoas perto de nós, mas devemos nos lembrar que algumas lutas são nossas, viu, irmãos? Não adianta a gente querer imaginar que outra pessoa vai resolver para a gente, até fica cobrando. Não. Algumas lutas são nossas.
Nós precisamos vencê-las para a glória de Cristo na presença do Senhor Jesus. O médico vai resolver, fulano vai resolver, minha família tem que resolver, estou me sentindo só. E aqui nós vemos um homem que ficou só, e Deus queria que ele ficasse só, e ele percebeu que ele precisava ficar só. Ele percebeu, não é? Então, sozinho, aquela luta era uma luta dele com Deus, ele sozinho. A outra coisa do verso 26 ao verso 29, o significado da luta, o que isso significa? A terceira etapa, do verso 30 e 31, é uma luta, essa luta é travada contra Deus, é revelado com quem ele está lutando, é uma luta contra Deus. Como é que um homem luta com Deus e o homem vai prevalecendo? O que isso significa, não é? E depois no verso 32, verso 31 e verso 32, é o impacto dessa luta e todo o significado dessa luta para Jacó e para a nação como um todo. Então, isso aqui é de extrema importância, não é? De grande importância. Vamos por etapa, então, como sempre fazemos. Jacó sozinho luta junto ao ribeiro de Jaboque. É uma luta solitária. Como já falei, é de grande importância. Isso é muito importante. Como nós vamos percebendo isso? Observe o verso 22. Os patriarcas estão todos ali representados, com exceção de Benjamim, que ainda iria nascer. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Então, dá para perceber aqui que aquele povo no deserto agora olha, e ele está vendo assim, isso aqui é a nação sendo formada, a nação de Israel sendo formada a partir dessa família aqui. Então, as mulheres, os filhos, os bens, é o primórdio, não é? o princípio, de forma assim mais direta, dessa nação, com os patriarcas. Diná também estava ali? Claro, né, irmãos, que Diná estava. Não é que ela não seja importante, não é? Mas dentro do que o escritor está narrando aqui, os homens aqui, eles prevalecem, são os patriarcas. Nesse momento específico, nós vemos isso assim de uma forma muito clara. O val de Jaboque. Val de Jaboque significa desembocador. Jaboque é um afluente do rio Jordão. Ainda existe, viu, irmãos, esse rio Jaboque. É um rio, segundo os irmãos que já visitaram, que conhecem, que escrevem a respeito do assunto, a extensão dele é por volta de 100 quilômetros. Ele atualmente é no território da Jordânia, e esse rio, então, ele tinha determinados locais onde ou a água secava, ou então ficava pouca água e dava para passar, por isso chamava de val, né? Val de Jaboque. É um pequeno ribeiro, Verso 23 diz assim: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Tudo o que ele tem, ele faz passar. Só para você ter claro na sua mente, Jacó, com a sua família e tudo que ele tem, está retornando para Canaã. Do outro lado vem o irmão dele, com 400 homens, e Jacó, então, ele faz a família e tudo que tem passar, e ele fica sozinho para trás. Por que ele toma essa iniciativa de ficar sozinho? Porque o lógico não seria ele passar junto com a sua família? Aí nós podemos especular algumas coisas. Podemos especular que ele estava com medo. Alguém poderia imaginar que Jacó estava com medo, não é? Foi por um ato de covardia, ele estava com medo, então ele mandou que as mulheres e as crianças fossem na frente, e ele usaria as mulheres e os filhos como uma espécie de escudo, e ele se protegeria então ficando para trás.
Será que foi isso? Absolutamente, não é? Claro que não, porque nós vamos para o capítulo, quando formos estudar o capítulo 33, do verso 1 ao verso 3, nós vamos perceber que ele manda na frente, mas diz assim: levantando-se Jacó os olhos, eis que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrando-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então não é por medo, até porque nós vamos perceber que ele vai para frente, e é o correto, viu, irmãos? Eu já falei a respeito disso em um outro momento. O marido precisa, sim, proteger a esposa, é correto, proteger os filhos, é correto isso. Isso é prerrogativa mesmo nossa. A sociedade tem mudado muito isso, e vai estatizando tudo, não é? Fica parecendo que quem tem que fazer são só as forças de segurança. Não, nós temos, na Bíblia, o homem sempre teve dever de cuidar, de proteger a esposa, proteger os filhos. É prerrogativa, sim, é característica do homem fazer isso, não é? É característica do homem fazer isso. E nós estamos vendo uma verdadeira inversão, vão se pensando que é tudo. Você permite eu abrir só um parêntese aqui? É por isso que você e eu escutamos tanto dizer assim, não é? Retira, você não tem direito, não é, de manter nada, nenhum objeto de proteção em sua casa. Então, tudo isso vai fixando na cabeça das pessoas, dizendo assim, a responsabilidade é do outro. E aí, o que acontece? Você não tem como se defender, proteger a sua família. Tá bom? Fechei aqui o meu parêntese, Podia ir longe dentro desse parêntese aqui, mas só demonstrando aqui que é responsabilidade. Marido proteger sua esposa, proteger os seus filhos, é responsabilidade do marido, e Jacó está fazendo correto aqui, está fazendo certinho mesmo, quando ele toma a dianteira. Se tiver que alguém morrer aqui, eu vou morrer, não é? Vou morrer protegendo a minha família. Aquele homem que está pulando do barco, se começou a namorar, e no namoro o homem já está pulando do barco, olha, você pensa assim, olha, esse daqui, preciso casar com um homem para me proteger, para cuidar de mim, para eu me sentir amparada, protegida, sustentada mesmo aqui, venha o que vier, ele está firme aí, é rocha, né? Vai firme aí para cuidar. Aí o homem já começa a mudar. Aí não é, irmão, o homem está perdendo aquelas características de homem mesmo, tá? Meu pai do céu, não dá nem para falar, né? Até porque não é meu assunto aqui principal, mas a coisa está ficando difícil. Então, ensine, irmão, direitinho o seu filho lá, como um homem deve se comportar. Ensina, não é? Minha mãe ensinava, o mais velho tinha que cuidar do outro, ou eu era o menor, não é? Mas então ele dizia assim, não, você tem que cuidar, cuide de seus irmãos lá. Se acontecer alguma coisa, o mais velho era responsável, quando ela não estava por perto. Então, ensina, não é? Se tem um menino e a menina, ensina seu menino lá. Olha a irmã direitinho, como é que está, protegendo a irmã. Essas coisas são bíblicas, essas coisas elas são importantes. Tá bom? Aí nós vamos observando que definitivamente não era por medo, Jacó não estava com medo daquela situação. Era uma medida de proteção. Eu ouvi um autor muito bom, ele comentando a respeito disso, não é? Talvez o pensamento dele, sendo ele um estrategista, era que o irmão dele viria, não é? Então já tinha recebido presentes, depararia com aquelas crianças e com as mães. Quando chegasse em Jacó, já estava mais aplacada a ira, a raiva, não é? Então esse escritor pensou que talvez, não é, pudesse de alguma forma significar isso. Eu também não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Eu, particularmente, acho que não é esse a questão aqui. A questão, ao meu modo de ver, é que ele queria ficar com Deus. Ele queria a presença do Senhor. Ele sabia que só ia encontrar o irmão no outro dia. Então, ele precisava ter um momento dele com Deus. Algo está por acontecer e Jacó sabe. Ele pensou assim, não, vamos passar a noite aqui no acampamento, amanhã a gente atravessa o Val de Jaboque, e aí nós vamos encontrar com Esaú. Não consegue passar a noite. O plano era passar a noite, ele não consegue.
Levanta todo mundo, chama todo mundo, os servos, ajeita tudo. Ó, mulher, arruma aí os meninos, nós vamos sair. Agora mesmo, de noite, tem certeza, esposo? Sim. Atravessem vocês, pode atravessar, fica tranquilo, eu estou aqui atrás. Eu vou ficar para trás. Por que você vai ficar para trás? Eu tenho algo para tratar, tenho algo aqui para ser resolvido, tenho algo pessoal. Não sei se ele revelou, não é, para as mulheres o que estava acontecendo. Mas, ao meu ver, no texto, ele precisava ter um momento com Deus. Irmãos, nós precisamos marcar os nossos momentos especiais com Deus, irmãos. Momentos preciosos de oração em família, com esposa, com os filhos. Nós precisamos ter nossos momentos especiais. Os servos do Senhor sempre fizeram isso. Elias fez, Moisés fez. Tem determinados momentos que são momentos nossos, que nós precisamos passar com Deus. Não entenda que eu estou dizendo que você vai deixar de comunicar, de falar as coisas para a esposa. De jeito nenhum, não estou falando isso de maneira nenhuma, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de experiências pessoais que nós precisamos ter, que outra pessoa não pode fazer por nós, que o pastor não pode, que o professor não pode, que a mãe não pode. A mãe pode ter experiências maravilhosas, o pai pode ter experiências maravilhosas, mas o menino, os nossos filhos, precisam ter as suas próprias experiências com Deus, experiências pessoais com Deus. Momentos que no meio da crise você vai para o joelho, Deus me dá vitória. Não é para o remédio, para o Rivotril, para o Gardenal, por sei lá qual tipo de coisa, né? Que a pessoa quer vencer agora sim, não quer enfrentar a dificuldade. No meio da dificuldade ele vai para o joelho, clamar a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus, buscar a pessoa de Deus. Mais uma vez, não estou dizendo que quem precisa não deve tomar remédio, de jeito nenhum. O que eu estou enfatizando aqui é que tem momentos que remédio não vai adiantar, irmão. Médico não vai adiantar. A esposa vai ser uma bênção, mas não vai conseguir resolver para o marido. O marido é uma bênção, mas não vai conseguir. A esposa precisa passar aquele momento ali com Deus. Vai ser ela e Deus. Vai ser o val de jaboque dela com Deus. Vai ser o momento de vitória dele com Deus. Tranquilo, irmãos? Vamos só mais um pouquinho, não é? O tempo não vai permitir que eu veja todo o texto, mas pelo menos os pontos principais aqui. O texto não revela para nós algumas coisas aqui que são bem interessantes, não é? O texto não fala inicialmente o motivo da luta. O texto só diz assim, observe aí o texto, você mantém sua Bíblia aberta, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então ele fica para trás, manda tudo, e ele fica só, diz o verso 24, ele ficou só. Então lembra que nós estamos pensando sobre isso, ele ficou só. E lutava com ele um homem. Quem é esse homem? Não fala, não é? Por que ele está lutando? Depois é que a gente vai descobrir o porquê que ele está lutando. Mas aqui, parece aquela coisa que surge assim, do nada, não é? Sem motivo nenhum, houve uma briga. Parece que o texto demonstra isso para nós. Não tem um motivo aparente. Não tem um motivo aparente. Eu sou da época que os meninos tentavam botar outros para brigar. Talvez alguém aí de minha idade lembra disso, não é? Faz uma risca aqui. Se você passar daqui para lá, alguém lembra disso ou só acontecia na Bahia? Acontecia em outros lugares também, né? Vou passar essa risca aqui. Meu Deus, sem nada. Por que estava brigando? Os meninos, um botava o outro para brigar, sem nada, não tinha motivo. A gente olha para o texto, parece que é quase isso, né? Faz uma risca aqui. Se você passar para cá, eu estou xingando sua mãe. Aí começava aquela coisa absurda, não é? Uma briga assim que não tinha nem quê e nem para quê, sem fundamento nenhum. Brigou por quê? Não sabe. Um brigava com o outro, não tinha motivo. Hoje essas coisas não acontecem mais, né? Mas naquela época acontecia. Então parece que o texto fala alguma coisa assim para a gente, não tem um motivo aparente. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Que hora começou? A gente não sabe ao certo, né? A gente sabe que ele planejou passar toda a noite, mas não sabe se essa luta começou meia-noite, 1h da manhã, e foi até 4h da manhã. Nós não sabemos, porque o texto não fala, só sabemos que o dia está rompendo, não é? Isso aí nós sabemos. Inicialmente nós não sabemos quem é esse homem. Nós não temos a notícia aqui apenas de que ele lutava com um homem. Ele lutava com um homem. E o verso 25, vendo este que não podia com ele,
tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, olha que coisa incrível. O homem está lutando e ele não consegue prevalecer contra Jacó. Será que Jacó era muito forte? A Bíblia fala algumas coisas a respeito de Jacó, não é? Era um homem. Lembra quando ele foi casar? Ele foi para o território e ele chegou. Eu não sei se eu anotei aqui, irmãos. Quando eu não anoto, eu não consigo me lembrar. Mas eu devo ter anotado. Só não está aqui agora. Depois eu lembro. Mas eu vou contar aqui. Os irmãos vão lembrar, não é? Quando ele chega, ele encontra um grupo de pastores que estão reunidos e ele pergunta assim: por que vocês voltaram tão cedo do serviço, não trabalharam mais? Não, porque assim a gente chega e a gente espera os demais pastores chegarem e a gente tira a tampa. Era uma tampa extremamente pesada. E Jacó, quando ele vê Raquel, né, ele tira sozinho aquela tampa. Então, provavelmente era assim, um homem muito forte. É um homem muito forte. Tirou aquela tampa e deu água para os animais. Depois nós vemos quando ele conversa com Labão, ele diz para Labão que trabalhava a noite toda, que ia atrás de um animal que tinha roubado uma ovelha, e ele disse que fazia muito frio, e ele trabalhava de dia e de noite, o sono até fugia. Então era um homem extremamente forte. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer para nós? Que ele prevaleceu nessa luta com Deus porque ele era muito forte? Será que é isso? Provavelmente não, não é? Embora traga para nós uma ideia aqui de força, sem sombra de dúvida, isso prevalece aqui, dá para nós observarmos, mas nós não conseguimos imaginar que seja esse o motivo. Não dá para nós entendermos que seja esse o motivo. Sim, eu anotei, está aqui. Gênesis 29, que eu citei para os irmãos, e também Gênesis 31, de 39 a 41. Então, depois, se você quiser observar esses textos aí, Gênesis 29, de 1 a 3, e depois Gênesis 31, de 39 a 41. Aí o texto diz assim, que não podendo, ele tocou na junta da coxa de Jacó. Aqui nós vamos perceber 5 coisas que vai demonstrar para nós, antes de revelar, melhor, 4 coisas, antes de nós sabermos plenamente quem é esse homem, essas coisas. A primeira delas é que, embora o texto diz assim, eles lutavam, né, e não conseguia prevalecer, o homem não conseguia prevalecer com ele, em determinado momento o texto diz assim, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Ele tocou ou bateu, a ideia na língua hebraica é desferir um golpe, e na coxa, né, na articulação, e aquilo deve ter doído muito. O homem tem a plena consciência, né, de um local certo onde vai atingir. Mas isso aqui demonstra para nós que nessa batalha, a qualquer instante, aquele homem poderia ter vencido Jacó. Se ele sabe as áreas sensíveis do corpo humano, a qualquer instante ele poderia ter vencido a Jacó, não é? Mas ele permanece ali lutando. Não é por causa de Deus, irmãos, é por causa de Jacó. A luta não tinha a ver com a pessoa de Deus, tinha a ver com a transformação que precisava acontecer na vida de Jacó. Depois, olha a outra coisa interessante que o texto fala aí para nós, no verso 26. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Quer dizer que mesmo depois que ele desferiu esse golpe na junta, não é? Jacó agora está ferido, mas mesmo assim ele continuava lutando. Mesmo assim, Jacó continua brigando. Não vou deixar o senhor ir, não vou deixar. O dia está raiando, me deixa ir. E ele, então, ele continua lutando, não é? Ele não quer deixar ir de forma nenhuma. Por que, irmãos, ele não quer que o dia raie? Por quê? Qual a razão, não é? Por que ele não quer? O que nós percebemos nas Escrituras é que Deus não se manifesta totalmente para que o homem o veja. O homem nem suporta isso. Se você quiser observar Êxodo
33, de 20 a 23. Há algum tempo atrás eu estudei esse texto junto com os irmãos. Quando Moisés, ele pede a Deus para ver a Deus. Então, observe o que diz o texto, Êxodo 33, de 20 a 23. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te encobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Deus, ele protege a sua glória. O homem não suporta a glória de Deus. Nenhum homem poderia ver a Deus. Um homem pecador poderia ver a glória de Deus e suportaria. Provavelmente seja esta a razão, a manifestação de Deus, ela não poderia, ele, por mais que tenha esse contato não poderia ser durante o dia, ele não poderia perceber essa glória de Deus, não por causa de Deus, mas por causa do homem que não suporta a glória do próprio Deus, a manifestação gloriosa do próprio Deus. Se você quiser observar aí, Êxodo 34, o mesmo texto lá, Êxodo 34, a partir do verso 6 até o verso 9. Então Deus não deixa que Moisés veja a sua glória. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo. Então ele coloca a mão, depois que ele passa, aí Moisés diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, à vista da iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Deus disse: eu não vou. E Moisés disse assim: olha, Senhor, se o Senhor não for, não nos leve. E Deus então manifesta um pouco da sua glória. E ele, irmãos, Moisés entende que a pessoa de Deus é compreendida pelas ações de Deus. É um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, é um Deus cheio de misericórdia. É o nome de Deus, é o nome do Senhor. É abençoador essa manifestação do Senhor e esse contato direto aqui. A terceira coisa, olha o que Jacó vai dizer, verso 26. Verso 26, disse este, eu vou terminar, tá bom, irmão? Vou falar só esse ponto e deixo o restante para a próxima semana. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então aqui nós vamos percebendo que quem é essa pessoa está ficando muito claro. Primeiro, ele pode vencer a qualquer momento. Ele não quer revelar totalmente quem ele é. E depois ele diz assim: eu só vou deixar o Senhor ir se o Senhor me abençoar. Como é que Jacó sabia que ele estava diante de alguém que poderia abençoar? O texto não fala. Nós só sabemos, irmãos, que Jacó sabia que ele estava diante de alguém que poderia abençoar. E como é que acontece a bênção? É o menor que abençoa o maior? É assim? Não, é sempre o maior que abençoa o menor. Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó, é sempre o maior. Então, o entendimento dele: eu estou diante de alguém grande e poderoso, maior do que meu pai, que me abençoou. Eu preciso da bênção, eu não vou deixar o Senhor ir, se o Senhor não me abençoar. Lembra que eu disse para os irmãos? Ele já tinha recebido uma bênção em Betel, ele já tinha recebido uma bênção do pai, mas ele precisa de algo íntimo e pessoal com o Senhor. É isso que faz toda a diferença na vida dos servos de Deus, irmãos.
momentos onde a presença de Deus é tão marcante na nossa vida, cada pessoa vai ter alguma ação diferente. Talvez vai ser envolvido por uma atmosfera de grande temor, de grande reverência, de lágrimas espontâneas, de louvor espontâneo diante de Deus, não para chamar a atenção dos outros. Quando alguém começa a chamar a atenção dos outros, como se fossem mais espirituais, demonstra menos espiritualidade do que mais espiritualidade. Você quer ter comunhão com Deus? O que é que Jesus falou? Entra em secreto no seu quarto e busca a Deus em secreto. E Deus que ouve em secreto faz o quê? Atende, responde. É assim que acontece. Mas aqui Jacó, ele diz: Senhor, eu preciso dessa tua bênção. Talvez tenha áreas nas nossas vidas que nós precisemos da direção do Senhor. Ó Deus, tem pecado, Senhor, que eu sempre estou voltando. Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. É uma luta difícil. Uma luta difícil, Deus. Algumas vezes eu caio, Deus, mas eu não vou deixar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Aquelas pessoas que têm facilidade em responder e às vezes ofendem rapidamente. Senhor, eu não vou deixar. Oh Deus, eu não vou deixar o Senhor. Eu preciso, Deus, que o Senhor me liberte dessa impulsividade minha, desse desejo meu de falar dos outros. Eu escuto uma coisa, na mesma hora fico coçando para pegar o telefone e falar para os outros. Mas Deus, eu não posso viver com a vida assim. Deus, eu não posso viver colocando as outras coisas no lugar do Senhor, procurando fazer tudo que me agrada e deixando o Senhor para fora. Deus, eu não vou deixar o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Percebe, irmão? A esposa não pode fazer isso pelo marido, o marido não pode fazer pela esposa. Não existe remédio que vai fazer isso. Ah, eu acho que eu estou ficando depressivo, vou tomar remédio. Não, talvez seja um momento com Deus, de intimidade com Deus, de devoção a Deus. Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso de ser obediente ao Senhor, eu preciso de me render ao Senhor, eu preciso de me dedicar ao Senhor. Muito bem, eu vou ficar por aqui, irmãos, não é falta de vontade de terminar o texto, não, só mesmo questão do tempo mesmo, mas semana que vem, permitindo Deus, não é? Se eu estiver vivo, a gente prossegue aí, observando esse texto, não é? Eu não te deixarei, se não me abençoares. Se não me abençoares. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, pela porção lida da tua palavra, por esse texto tão maravilhoso, apesar das limitações de poder, Senhor, eu, de minha parte, passar, mas eu creio na ação soberana do teu Espírito, de falar nas nossas vidas, de nos despertar, Pai amado. Ó Deus, nós de fato precisamos, Senhor, de ter momentos marcantes com o Senhor, momentos de intimidade com o Senhor. Precisamos estar tão envolvidos com o Senhor que desejamos mudar, Senhor, práticas, atitudes nossas, comportamentos. Precisamos deixar que o Senhor os vença para a glória de teu nome santo, Pai. Eu peço então que o Senhor nos desperte para que possamos ter esses momentos especiais nossos com o Senhor, a cada instante, ou talvez algumas vezes, não sei como o Senhor vai trabalhar em cada vida ou em cada coração, mas para que de tal maneira, Senhor, de tal maneira, todos nós sejamos, Pai, envolvidos por essa bendita atmosfera de desejo de mudar de vida, de consagração em Tua presença santa. Pai amado, leva-nos em paz aos nossos lares, continue abençoando a Tua igreja, todas as atividades, nós colocamos tudo em Tuas mãos santas, que o Senhor conduza tudo conforme a Tua vontade. Eu oro ao Senhor no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe os irmãos, que Deus dispense graça sobre cada vida. Os jovens casados, como eu já disse, né, teremos um ensaio vocês terão um ensaio. Aqueles que acompanharam pela internet, que Deus abençoe grandemente. Estamos à disposição, se quiser escrever, pode mandar mensagens. Com oração em silêncio, irmão, nosso culto está encerrado.
assunto extremamente importante aqui nesse texto, irmãos. É um texto extremamente importante, né? Trata da mudança de nome de Jacó. Como vai ser o nome dele? Israel. Então, ele vai ter agora um nome dado por Deus. É o nome que representa a nação de Israel. Então, você imagina que Moisés escreveu isso aqui no deserto do Sinai. Os jovens casados estão estudando esse assunto lá na classe, não é? Estudando o livro de Gênesis, Êxodo, Número. Então, você imagina ali no deserto do Sinai, enquanto Deus está dando também a palavra, os primeiros leitores eles estão ouvindo a respeito da formação da nação. O nome de Jacó é modificado, e isso é extremamente importante. O caráter de Jacó também é transformado, e o corpo de Jacó é mudado. Ele passa a ter um corpo marcado, melhor dizendo. O encontro do homem com Deus deixa marcas interessantes, não é? O nome mudado, o caráter mudado, e até fisicamente ele mudou. A luta do homem com Deus, a presença do servo de Deus diante do Senhor, promove ou provoca mudanças. Dá para ser um crente, estar na presença santa de Deus, sem que isso demonstre nenhuma mudança? Parece que não é algo normal nas Escrituras. Parece é só força de expressão minha, porque sempre que a presença de Deus é percebida na vida do homem, há mudança em todos os aspectos. A vida é modificada. Normalmente nós olhamos para Jacó, não é? Aquele homem enganador. Agora olham Jacó, agora tendo a sua vida mudada, seu caráter mudado, seu corpo mudado, porque ele se encontrou com o Senhor. Eu era assim, eu sou desse jeito mesmo. Irmãos, é porque ainda precisa de algo na presença do Senhor. Talvez Deus esteja trabalhando exatamente para isso, para nos impulsionar, para que possamos perceber e nos deixar sermos modificados, moldados, não é? Transformados por Deus. Qualquer pregador, ele tem uma grande preocupação, porque para entender um texto, irmãos, primeiro nós compreendemos, é um perigo às vezes, né? Porque você olha para o texto e o perigo, eu digo assim, no sentido de você ir para lá, para aquele período histórico, e você ficar lá, sem trazer nada de relevante para a sua vida. E o outro perigo é você só pensar em aplicações desse texto e não compreender ao certo o que o texto está falando. É um texto bem curioso, não é? Não existe nenhum outro relato de um homem que vai lutar, vai brigar. E aqui nós já sabemos, né, que essa luta dele é diretamente com Deus, é uma luta física, inclusive, é o que o texto está dizendo. Aí nós ficamos assim, chocados, porque conhecemos quem é o nosso Deus, a glória do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, para que a gente possa entender o texto, a primeira etapa é essa: nós entendemos o que estava acontecendo ali, e depois nós pegamos essas verdades e nós entendemos como Deus falou para a nação, para os primeiros ouvintes, e como essas verdades também falam na nossa vida. Então, são passos extremamente importantes, porque senão é perigoso alguém ler um texto assim e achar que ele vai sair aí, não, eu briguei com Deus, por isso eu ganhei isso. Eu estou exigindo de Deus, daqui a pouco eu ganhei aquilo outro. Interpretação totalmente errada. Não é isso de forma nenhuma o que o texto está querendo dizer para nós. Pelo contrário, né? Nós estamos vendo um homem extremamente quebrantado talvez no momento mais difícil da vida dele, onde ele sabe que toda a família, os filhos, correm grande perigo, e ele está na presença de Deus, clamando ao Senhor. E o que ele pede, o texto já nos adiantou isso, não é? Eu quero ser um abençoado. Mas como? Ele já tinha recebido bênçãos da parte de Deus. Mas ele percebe que falta alguma coisa. É curioso esse texto, irmãos, porque ele recebeu bênçãos, ele recebeu a bênção, ainda que de forma errada, na presença do pai dele, Isaque. Ele recebeu quando ele enganou o pai,
Depois, quando ele estava saindo, ele recebeu a bênção de Deus: eu vou com você, eu vou te abençoar. Lembrando que desde quando ele nasceu, a mãe já sabia: olha, o mais novo, o mais velho será servo do mais novo. O mais novo será o cabeça. A mãe já sabia. Então, haviam todas essas promessas e essas bênçãos. E Jacó agora retorna e ele diz assim: o que você quer? Eu quero ser abençoado. Eu quero, Deus, ser abençoado pelo Senhor. Não é? Vamos tentar entender qual é o significado dessa bênção. Não é? Já adiantando que muito provavelmente o significado seja essa mesmo. Eu tive uma experiência que não foi tão legal com o Senhor, através de engano. Depois eu tive uma experiência que foi feita através de sonhos. Eu tenho promessas do Senhor, mas eu quero isso de forma mais direta, como aconteceu com meu avô, como aconteceu com meu pai. Eu quero ter isso, eu quero ter algo assim mais direto. Eu quero uma mudança mesmo da parte do Senhor na minha vida. A mim me parece, irmãos, que seja muito bem isso que nós vamos percebendo aqui nesse texto. No verso 21, no capítulo que nós estudamos semana passada, nós vimos que ele encerra dizendo assim, você pode manter sua Bíblia aberta, tá bom? E aí nós vamos observando. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Encerra o verso 21 dizendo que ele ficou no acampamento. No verso 22, a gente percebe que não ficou a noite toda. Ele mudou de ideia, não é? Olha aí no verso 22, levantou-se naquela mesma noite. Então, ainda de noite, ele não conseguiu passar toda a noite. Parece que do verso 21 para o verso 22, a proposta dele era, nós vamos ter um dia difícil amanhã, e meu irmão está vindo aí, 400 homens contra a gente, mas ele não conseguiu. Qual é a iniciativa dele? Ele desperta, levantou, chamou as mulheres, os filhos, tudo o que ele tem, e os fez passar o val de Jaboque. É interessante isso aqui, não é? É muito curioso o que está acontecendo ali. Ele despacha tudo, passou assim o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E logo na sequência, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ele fica só. Como é que você começou a sua trajetória? Nós começamos a nossa trajetória, não é? Depois que nós vamos nos desvencilhando mais dos nossos pais, sozinhos. É assim? Normalmente é assim. Depois você casa, depois vem filhos, e depois, aí só Deus é que sabe o que acontece, não é? Mas se tudo isso, veio bens no caso de Jacó, mas Jacó fez os bens passar, os bens físicos, né? Fez os filhos passarem, as esposas passarem, os bens passaram, e ele ficou só, ele e Deus. Ficou ele e Deus. É muito provável, irmãos, que todos nós precisamos ter momentos assim, onde a comunhão seja boa, mas nós precisamos de momentos nossos com Deus. E Jacó entendeu isso aqui. É curioso, não é? Uma das coisas que nós vamos observar aqui é por que ele fica para trás. Por que ele faz todos passarem? Nós vamos observar, mas vamos por etapa, não é? Eu vou seguir uma divisão aqui do Carlos Oswaldo, só mudei a nomenclatura. A primeira divisão do verso 22 ao verso 25. Parece que isso fica muito claro, até na leitura que nós fizemos aqui. Jacó sozinho luta. O assunto está todo em torno de uma luta de Jacó com um homem, que depois a gente vai saber que se trata do próprio Deus. O assunto está tratando dessa luta, mas o assunto mostra aqui para nós que ele fica sozinho. Jacó sozinho luta no vale de Jaboque. Era uma luta dele, os filhos não estavam. Às vezes nós nos sentimos só, queremos ter pessoas perto de nós, mas devemos nos lembrar que algumas lutas são nossas, viu, irmãos? Não adianta a gente querer imaginar que outra pessoa vai resolver para a gente, até fica cobrando. Não, algumas lutas são nossas.
Nós precisamos vencê-las para a glória de Cristo na presença do Senhor Jesus. O médico vai resolver, fulano vai resolver, minha família tem que resolver, estou me sentindo só. E aqui nós vemos um homem que ficou só, e Deus queria que ele ficasse só, e ele percebeu que ele precisava ficar só. Ele percebeu, não é? Então, sozinho, aquela luta era uma luta dele com Deus, ele sozinho. A outra coisa do verso 26 ao verso 29, o significado da luta, o que isso significa? A terceira etapa, do verso 30 e 31, é uma luta, essa luta é travada contra Deus, é revelado com quem ele está lutando, é uma luta contra Deus. Como é que um homem luta com Deus e o homem vai prevalecendo? O que isso significa, não é? E depois no verso 32, verso 31 e verso 32, é o impacto dessa luta e todo o significado dessa luta para Jacó e para a nação como um todo. Então, isso aqui é de extrema importância, não é? De grande importância. Vamos por etapa, então, como sempre fazemos. Jacó sozinho luta junto ao ribeiro de Jaboque. É uma luta solitária. Como já falei, é de grande importância. Isso é muito importante. Como nós vamos percebendo isso? Observe o verso 22. Os patriarcas estão todos ali representados, com exceção de Benjamim, que ainda iria nascer. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Então, dá para perceber aqui que aquele povo no deserto agora olha e ele está vendo assim, isso aqui é a nação sendo formada, a nação de Israel sendo formada a partir dessa família aqui. Então, as mulheres, os filhos, os bens, é o primórdio, não é? o princípio de forma assim, mais direta dessa nação, com os patriarcas. Diná também estava ali? Claro, né, irmãos, que Diná estava. Não é que ela não seja importante, não é? Mas dentro do que o escritor está narrando aqui, os homens aqui, eles prevalecem, são os patriarcas. Nesse momento específico, nós vemos isso assim de uma forma muito clara. O val de Jaboque. Val de Jaboque significa desembocador. Jaboque é um afluente do rio Jordão. Ainda existe, viu, irmãos, esse rio Jaboque. É um rio, segundo os irmãos que já visitaram, que conhecem, que escrevem a respeito do assunto, a extensão dele é por volta de 100 quilômetros. Ele atualmente é no território da Jordânia, e esse rio, então, ele tinha determinados locais onde ou a água secava, ou então ficava pouca água e dava para passar, por isso chamava de val, né? Val de Jaboque. É um pequeno ribeiro, Verso 23 diz assim: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Tudo o que ele tem, ele faz passar. Só para você ter claro na sua mente, Jacó, com a sua família e tudo que ele tem, está retornando para Canaã. Do outro lado vem o irmão dele, com 400 homens, e Jacó, então, ele faz a família e tudo que tem passar, e ele fica sozinho para trás. Por que ele toma essa iniciativa de ficar sozinho? Porque o lógico não seria ele passar junto com a sua família? Aí nós podemos especular algumas coisas. Podemos especular que ele estava com medo. Alguém poderia imaginar que Jacó estava com medo, né? Foi por um ato de covardia, ele estava com medo, então ele mandou que as mulheres e as crianças fossem na frente, e ele usaria as mulheres e os filhos como uma espécie de escudo, e ele se protegeria então ficando para trás.
Será que foi isso? Absolutamente, não é? Claro que não, porque nós vamos para o capítulo, quando formos estudar o capítulo 33, do verso 1 ao verso 3, nós vamos perceber que ele manda na frente, mas diz assim: levantando-se Jacó os olhos, eis que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrando-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então não é por medo, até porque nós vamos perceber que ele vai para frente, e é o correto, viu, irmãos? Eu já falei a respeito disso em um outro momento. O marido precisa, sim, proteger a esposa, é correto, proteger os filhos, é correto isso. Isso é prerrogativa mesmo nossa. A sociedade tem mudado muito isso, e vai estatizando tudo, não é? Fica parecendo que quem tem que fazer são só as forças de segurança. Não, nós temos, na Bíblia, o homem sempre teve dever de cuidar, de proteger a esposa, proteger os filhos. É prerrogativa, sim, é característica do homem fazer isso, não é? É característica do homem fazer isso. E aí nós estamos vendo uma verdadeira inversão, vão se pensando que é tudo. Você permite eu abrir só um parêntese aqui? É por isso que você e eu escutamos tanto dizer assim, não é? Retira, você não tem direito, não é, de manter nada, nenhum objeto de proteção em sua casa. Então, tudo isso vai fixando na cabeça das pessoas, dizendo assim, a responsabilidade é do outro. E aí, o que acontece? Você não tem como se defender, proteger a sua família. Tá bom? Fechei aqui o meu parêntese, Podia ir longe dentro desse parêntese aqui, mas só demonstrando aqui que é responsabilidade, marido proteger sua esposa, proteger os seus filhos, é responsabilidade do marido, e Jacó está fazendo correto aqui, está fazendo certinho mesmo, quando ele toma a dianteira. Se tiver que alguém morrer aqui, eu vou morrer, né? Vou morrer protegendo a minha família. Aquele homem que está pulando do barco, se for começou a namorar, e no namoro o homem já está pulando do barco, olha, você pensa assim, olha, esse daqui, preciso casar com um homem para me proteger, para cuidar de mim, para eu me sentir amparada, protegida, sustentada mesmo aqui, venha o que vier, ele está firme aí, é rocha, né? Vai firme aí para cuidar. Aí o homem já começa a mudar. Aí não é, irmão, o homem está perdendo aquelas características de homem mesmo, tá? Meu pai do céu, não dá nem para falar, né? Até porque não é meu assunto aqui principal, mas a coisa está ficando difícil. Então, ensine, irmão, direitinho o seu filho lá, como um homem deve se comportar. Ensina, não é? Minha mãe ensinava, o mais velho tinha que cuidar do outro, ou eu era o menor, né? Mas então ele dizia assim, não, você tem que cuidar, cuida de seus irmãos lá. Se acontecer alguma coisa, o mais velho era responsável, quando ela não estava por perto. Então, ensina, não é? Se tem um menino e a menina, ensina seu menino lá. Olha a irmã direitinho, como é que está, protegendo a irmã. Essas coisas são bíblicas, essas coisas elas são importantes. Tá bom? Aí nós vamos observando que definitivamente não era por medo, Jacó não estava com medo daquela situação. Era uma medida de proteção. Eu ouvi um autor muito bom, ele comentando a respeito disso, não é? Talvez o pensamento dele, sendo ele um estrategista, era que o irmão dele viria, não é? Então já tinha recebido presentes, depararia com aquelas crianças e com as mães. Quando chegasse em Jacó, já estava mais aplacada a ira, a raiva, não é? Então esse escritor pensou que talvez, não é, pudesse de alguma forma significar isso. Eu também não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Eu particularmente acho que não é esse a questão aqui. A questão, ao meu modo de ver, é que ele queria ficar com Deus. Ele queria a presença do Senhor. Ele sabia que só ia encontrar o irmão no outro dia. Então ele precisava ter um momento dele com Deus. Algo está por acontecer e Jacó sabe. Ele pensou assim, não, vamos passar a noite aqui no acampamento, amanhã a gente atravessa o Val de Jaboque e aí nós vamos encontrar com Esaú.
não consegue passar a noite. O plano era passar a noite, ele não consegue. Levanta todo mundo, chama todo mundo, os servos, ajeita tudo. Ó, mulher, arruma aí os meninos, nós vamos sair. Agora mesmo, de noite, tem certeza, esposo? Sim. Atravessem vocês, pode atravessar, fica tranquilo, eu estou aqui atrás. Eu vou ficar para trás. Por que você vai ficar para trás? Eu tenho algo para tratar. Tenho algo aqui para ser resolvido. Tenho algo pessoal. Não sei se ele revelou, não é, para as mulheres o que estava acontecendo. Mas, ao meu ver, no texto, ele precisava ter um momento com Deus. Irmãos, nós precisamos marcar os nossos momentos especiais com Deus, irmãos. Momentos preciosos de oração em família, com esposa, com os filhos. Nós precisamos ter nossos momentos especiais. Os servos do Senhor sempre fizeram isso. Elias fez, Moisés fez. Tem determinados momentos que são momentos nossos, que nós precisamos passar com Deus. Não entenda que eu estou dizendo que você vai deixar de comunicar, de falar as coisas para a esposa. De jeito nenhum, não estou falando isso de maneira nenhuma, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de experiências pessoais que nós precisamos ter, que outra pessoa não pode fazer por nós, que o pastor não pode, que o professor não pode, que a mãe não pode. A mãe pode ter experiências maravilhosas, o pai pode ter experiências maravilhosas, mas o menino, os nossos filhos, precisam ter as suas próprias experiências com Deus, experiências pessoais com Deus. Momentos que no meio da crise você vai para o joelho, Deus me dá vitória. Não é para o remédio, para o Rivotril, para o Gardenal, por sei lá qual tipo de coisa, né? Que a pessoa quer vencer agora sim, não quer enfrentar a dificuldade. No meio da dificuldade ele vai para o joelho, clamar a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus, buscar a pessoa de Deus. Mais uma vez, não estou dizendo que quem precisa não deve tomar remédio, de jeito nenhum. O que eu estou enfatizando aqui é que tem momentos que remédio não vai adiantar, irmão. Médico não vai adiantar. A esposa vai ser uma bênção, mas não vai conseguir resolver para o marido. O marido é uma bênção, mas não vai conseguir. A esposa precisa passar aquele momento ali com Deus. Vai ser ela e Deus. Vai ser o val de jabote dela com Deus. Vai ser o momento de vitória dele com Deus. Tranquilo, irmãos? Vamos só mais um pouquinho, não é? O tempo não vai permitir que eu veja todo o texto, mas pelo menos os pontos principais aqui. O texto não revela para nós algumas coisas aqui que são bem interessantes, não é? O texto não fala inicialmente o motivo da luta. O texto só diz assim, observe aí o texto, você mantém sua Bíblia aberta, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então ele fica para trás, manda tudo, e ele fica só, diz o verso 24, ele ficou só. Então lembra que nós estamos pensando sobre isso, ele ficou só. E lutava com ele um homem. Quem é esse homem? Não fala, não é? Por que ele está lutando? Depois é que a gente vai descobrir o porquê que ele está lutando. Mas aqui, parece aquela coisa que surge assim, do nada, não é? Sem motivo nenhum, houve uma briga. Parece que o texto demonstra isso para nós. Não tem um motivo aparente. Não tem um motivo aparente. Eu sou da época que os meninos tentavam botar outros para brigar. Talvez alguém aí de minha idade lembra disso, não é? Faz uma risca aqui. Se você passar daqui para lá, alguém lembra disso ou só acontecia na Bahia? Acontecia em outros lugares também, né? Vou passar essa risca aqui. Meu Deus, sem nada. Por que estava brigando? Os meninos, um botava o outro para brigar, sem nada, não tinha motivo. A gente olha para o texto, parece que é quase isso, né? Faz uma risca aqui. Se você passar para cá, eu estou xingando sua mãe. Aí começava aquela coisa absurda, não é? Uma briga assim que não tinha nem quê e nem para quê, sem fundamento nenhum. Brigou por quê? Não sabe. Um brigava com o outro, não tinha motivo. Hoje essas coisas não acontecem mais, né? Mas naquela época acontecia. Então parece que o texto fala alguma coisa assim para a gente, não tem um motivo aparente. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Que hora começou? A gente não sabe ao certo, né? A gente sabe que ele planejou passar toda a noite, mas não sabe se essa luta começou meia-noite, 1h da manhã, e foi até 4h da manhã. Nós não sabemos, porque o texto não fala, só sabemos que o dia está rompendo, não é? Isso aí nós sabemos. Inicialmente nós não sabemos quem é esse homem. Nós não temos a notícia aqui apenas de que ele lutava com um homem. Ele lutava com um homem. E o verso 25,
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, olha que coisa incrível. O homem está lutando e ele não consegue prevalecer contra Jacó. Será que Jacó era muito forte? A Bíblia fala algumas coisas a respeito de Jacó, não é? Era um homem. Lembra quando ele foi casar? Ele foi para o território e ele chegou. Eu não sei se eu anotei aqui, irmãos. Quando eu não anoto, eu não consigo me lembrar. Mas eu devo ter anotado. Só não está aqui agora. Depois eu lembro. Mas eu vou contar aqui. Os irmãos vão lembrar, não é? Quando ele chega, ele encontra um grupo de pastores que estão reunidos e ele pergunta assim: por que vocês voltaram tão cedo do serviço, não trabalharam mais? Não, porque assim a gente chega e a gente espera os demais pastores chegarem e a gente tira a tampa. Era uma tampa extremamente pesada. E Jacó, quando ele vê Raquel, né, ele tira sozinho aquela tampa. Então, provavelmente era assim, um homem muito forte. É um homem muito forte. Tirou aquela tampa e deu água para os animais. Depois nós vemos quando ele conversa com Labão, ele diz para Labão que trabalhava a noite toda, que ia atrás de um animal que tinha roubado uma ovelha, e ele diz que fazia muito frio, e ele trabalhava de dia e de noite, o sono até fugia. Então era um homem extremamente forte. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer para nós? Que ele prevaleceu nessa luta com Deus porque ele era muito forte? Será que é isso? Provavelmente não, não é? Embora traga para nós uma ideia aqui de força, sem sombra de dúvida, isso prevalece aqui, dá para nós observarmos, mas nós não conseguimos imaginar que seja esse o motivo. Não dá para nós entendermos que seja esse o motivo. Sim, eu anotei, está aqui. Gênesis 29, que eu citei para os irmãos, e também Gênesis 31, de 39 a 41. Então, depois, se você quiser observar esses textos aí, Gênesis 29, de 1 a 3, e depois Gênesis 31, de 39 a 41. Aí o texto diz assim, que não podendo, ele tocou na junta da coxa de Jacó. Aqui nós vamos perceber 5 coisas que vai demonstrar para nós, antes de revelar, melhor, 4 coisas, antes de nós sabermos plenamente quem é esse homem, essas coisas. A primeira delas é que, embora o texto diz assim, eles lutavam, não é? E não conseguia prevalecer, o homem não conseguia prevalecer com ele, em determinado momento o texto diz assim, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Ele tocou ou bateu, a ideia na língua hebraica é desferir um golpe, e na coxa, não é? na articulação, e aquilo deve ter doído muito. O homem tem a plena consciência, né, de um local certo onde vai atingir. Mas isso aqui demonstra para nós que nessa batalha, a qualquer instante, aquele homem poderia ter vencido Jacó. Se ele sabe as áreas sensíveis do corpo humano, a qualquer instante ele poderia ter vencido a Jacó, não é? Mas ele permanece ali lutando. Não é por causa de Deus, irmãos, é por causa de Jacó. A luta não tinha a ver com a pessoa de Deus, tinha a ver com a transformação que precisava acontecer na vida de Jacó. Depois, olha a outra coisa interessante que o texto fala aí para nós, no verso 26. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Quer dizer que mesmo depois que ele desferiu esse golpe na junta, não é? Jacó agora está ferido, mas mesmo assim ele continuava lutando. Mesmo assim, Jacó continua brigando. Não vou deixar o senhor ir, não vou deixar, eu não vou deixar. O dia está raiando, me deixa ir. E ele, então, ele continua lutando, não é? Ele não quer deixar ir de forma nenhuma. Por que, irmãos, ele não quer que o dia raie? Por quê? Qual a razão, não é? Por que ele não quer? O que nós percebemos nas Escrituras é que Deus não se manifesta totalmente para que o homem o veja.
O homem nem suporta isso. Se você quiser observar Êxodo 33, de 20 a 23, há algum tempo atrás eu estudei esse texto junto com os irmãos. Quando Moisés, ele pede a Deus para ver a Deus. Então, observe o que diz o texto, Êxodo 33, de 20 a 23. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te encobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Deus, ele protege a sua glória. O homem não suporta a glória de Deus. Nenhum homem poderia ver a Deus. Um homem pecador poderia ver a glória de Deus e suportaria. Provavelmente seja esta a razão, a manifestação de Deus, ela não poderia, ele, por mais que tenha esse contato não poderia ser durante o dia, ele não poderia perceber essa glória de Deus, não por causa de Deus, mas por causa do homem que não suporta a glória do próprio Deus, a manifestação gloriosa do próprio Deus. Se você quiser observar aí, Êxodo 34, mesmo texto lá, Êxodo 34, a partir do verso 6 até o verso 9. Então Deus não deixa que Moisés veja a sua glória. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo. Então ele coloca a mão, depois que ele passa, aí Moisés diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, à vista da iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Deus disse: eu não vou. E Moisés disse assim: olha, Senhor, se o Senhor não for, não nos leve. E Deus então manifesta um pouco da sua glória. E ele, irmãos, Moisés entende que a pessoa de Deus é compreendida pelas ações de Deus. É um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, é um Deus cheio de misericórdia. É o nome de Deus, é o nome do Senhor. É abençoador essa manifestação do Senhor e esse contato direto aqui. A terceira coisa, olha o que Jacó vai dizer, verso 26. Verso 26, disse este, eu vou terminar, tá bom, irmão? Vou falar só esse ponto e deixo o restante para a próxima semana. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então aqui nós vamos percebendo que quem é essa pessoa está ficando muito claro. Primeiro, ele pode vencer a qualquer momento. Ele não quer revelar totalmente quem ele é. E depois ele diz assim: eu só vou deixar o Senhor ir se o Senhor me abençoar. Como é que Jacó sabia que ele estava diante de alguém que poderia abençoar? O texto não fala. Nós só sabemos, irmãos, que Jacó sabia que ele estava diante de alguém que poderia abençoar. E como é que acontece a bênção? É o menor que abençoa o maior? É assim? Não, é sempre o maior que abençoa o menor. Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó, é sempre o maior. Então, o entendimento dele: eu estou diante de alguém grande e poderoso, maior do que meu pai, que me abençoou. Eu preciso da bênção, eu não vou deixar o Senhor ir, se o Senhor não me abençoar. Lembra que eu disse para os irmãos? Ele já tinha recebido uma bênção em Betel, ele já tinha recebido uma bênção do pai, mas ele precisa de algo íntimo e pessoal com o Senhor. É isso que faz toda a diferença na vida dos servos de Deus, irmãos.
momentos onde a presença de Deus é tão marcante na nossa vida, cada pessoa vai ter alguma ação diferente. Talvez vai ser envolvido por uma atmosfera de grande temor, de grande reverência, de lágrimas espontâneas, de louvor espontâneo diante de Deus, não para chamar a atenção dos outros. Quando alguém começa a chamar a atenção dos outros, como se fossem mais espirituais, demonstra menos espiritualidade do que mais espiritualidade. Você quer ter comunhão com Deus? O que é que Jesus falou? Entra em secreto no seu quarto e busca a Deus em secreto. E Deus que ouve em secreto faz o quê? Atende, responde. É assim que acontece. Mas aqui Jacó, ele diz: Senhor, eu preciso dessa tua bênção. Talvez tenha áreas nas nossas vidas que nós precisemos da direção do Senhor. Oh, Deus, tem pecado, Senhor, que eu sempre estou voltando. Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. É uma luta difícil. Uma luta difícil, Deus. Algumas vezes eu caio, Deus, mas eu não vou deixar o Senhor se o Senhor não me abençoar. Aquelas pessoas que têm facilidade em responder e às vezes ofendem rapidamente. Senhor, eu não vou deixar. Oh, Deus, eu não vou deixar o Senhor. Eu preciso, Deus, que o Senhor me liberte dessa impulsividade minha, desse desejo meu de falar dos outros. Eu escuto uma coisa, na mesma hora fico coçando para pegar o telefone e falar para os outros. Mas, Deus, eu não posso viver com a vida assim. Deus, eu não posso viver colocando as outras coisas no lugar do Senhor, procurando fazer tudo que me agrada e deixando o Senhor para fora. Deus, eu não vou deixar o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Percebe, irmão? A esposa não pode fazer isso pelo marido, o marido não pode fazer pela esposa. Não existe remédio que vai fazer isso. Ah, eu acho que eu estou ficando depressivo, vou tomar remédio. Não, talvez seja um momento com Deus, de intimidade com Deus, de devoção a Deus. Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso de ser obediente ao Senhor, eu preciso de me render ao Senhor, eu preciso de me dedicar ao Senhor. Muito bem, eu vou ficar por aqui, irmãos, não é falta de vontade de terminar o texto, não, só mesmo questão do tempo mesmo, mas semana que vem, permitindo Deus, não é? Se eu estiver vivo, a gente prossegue aí, observando esse texto, não é? Eu não te deixarei, se não me abençoares. Se não me abençoares. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, pela porção lida da tua palavra, por esse texto tão maravilhoso, apesar das limitações de poder, Senhor, eu, de minha parte, passar, mas eu creio na ação soberana do teu Espírito, de falar nas nossas vidas, de nos despertar, Pai amado. Ó Deus, nós de fato precisamos, Senhor, de ter momentos marcantes com o Senhor, momentos de intimidade com o Senhor. Precisamos estar tão envolvidos com o Senhor que desejamos mudar, Senhor, práticas, atitudes nossas, comportamentos. Precisamos deixar que o Senhor os vença para a glória de teu nome santo, Pai. Eu peço então que o Senhor nos desperte para que possamos ter esses momentos especiais nossos com o Senhor, a cada instante, ou talvez algumas vezes, não sei como o Senhor vai trabalhar em cada vida ou em cada coração, mas para que de tal maneira, Senhor, de tal maneira, todos nós sejamos, Pai, envolvidos por essa bendita atmosfera de desejo de mudar de vida, de consagração em Tua presença santa. Pai amado, leva-nos em paz aos nossos lares, continue abençoando a Tua igreja, todas as atividades, nós colocamos tudo em Tuas mãos santas, que o Senhor conduza tudo conforme a Tua vontade. Eu oro ao Senhor no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe os irmãos, que Deus